É, torcedor vascaíno, que Vasco é esse? Em menos de 24 horas eu tenho aqui a trazer a vocês, neste Acorda Vascão, informações sobre Luciano Vietto aparecendo na Times Square. Sim, torcedor vascaíno, a hashtag Vietto no Vasco apareceu na cidade mais famosa do mundo. A gente vai explicar isso a vocês, pois além disso também teve prefeito da cidade do Rio de Janeiro pedindo e convocando a chegada de Luciano Vietto ao Vasco, um dos maiores ídolos da história do Cruz Maltino, Edmundo, também entrando nessa onda e colocando nas redes sociais hashtag Vietto no Vasco. Torcedor, não para. Além disso, também na parte da noite de ontem, às 10 horas, houve uma vigília. Cabo Daciolo se reuniu a diversos torcedores vascaínos para orar na porta de São Januário pelo Vasco da Gama. Pra quem não conhece, acha que o torcedor vascaíno é maluco. Mas sabe o que é isso, meus amigos? É muito amor por esse clube. E peço licença à página Colina Informa, lá das redes sociais, que eu quero citar aqui neste início de vídeo, um textinho a você, para empolgar você logo neste sábado de manhã. O texto diz assim, ó, abre aspas, vamos lá falar. A torcida que meteu mais de 120 mil sócios, sofrendo há mais de 20 anos. A mesma torcida que parou a internet comentando Vasco em tudo. A mesma torcida que quando engaja, não dá pra nenhuma acompanhar. Muitos ficam zoando, muitos acham que é humilhação. Mas não, isso é amor, parceiro. Ninguém faz o que nós fazemos. A gente apanha pra caramba, fica bolado, chora, fala que vai largar, que não vai mais nos jogos. Mas tenho certeza que São Januário, dia 20, vai estar lotado. Essa torcida que hoje, às 10 horas, estava em São Januário, junto com o Cabo Daciolo, orando no portão de São Januário. Essa torcida é doente, é maluca, mas isso tudo pelo Vasco da Gama. Tudo passa, nós passamos, mas o Vasco vai continuar. O amor que vem de avô, de avó, pai, mãe, que passa por nós e vai para os nossos filhos e filhas, netos e netas. Podem tentar o que for, mas não vão conseguir acabar com o Vasco. Somos 20 milhões de apaixonados, alucinados. Nós podemos falar mal do Vasco, mas quando vê alguém de fora falar mal, todos vão em cima. Isso é ser Vasco. Somos o clube de regatas Vasco da Gama, goste você ou não. E para terminar de forma perfeita, só vive propósito quem suporta o processo. É assim que a gente começa esse Acorda Vascão. Porque, torcedor, se só vive o propósito quem suporta o processo, quanto nós já suportamos nesses últimos anos. Então, Acorda Vascão animado, a gente vai falar, é claro, sobre informações importantes aqui, sobre o Luciano Vietto, Pablo Veguete. O que não falta é novidade a vocês neste primeiro vídeo do sábado. Porém, antes de começar, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, se você está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, faço questão, é claro, de antes de te dar as boas-vindas, ou aliás, após de te dar as boas-vindas, pedir a sua inscrição, porque a gente agora quer chegar aos 105 mil inscritos. E além, é claro, de você estar ajudando o canal, vai ficar muito bem informado sobre o Vasco através aqui do canal do Gigante Vasco. Além disso, ative seu sininho de notificação, deixe o seu like aqui no vídeo e não esqueça de deixar nos comentários. Acha que o Vasco não cai, torcedor? Você acha que dá para se livrar desse rebaixamento? Coloque a sua opinião aí embaixo. Tranquilo? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois num misto de sentimentos, de preocupação com essa partida de amanhã contra o Grêmio e de boas novidades com relação a Vietto, com relação a Ramon Rio Dias, com relação a mínimos detalhes, como por exemplo, a pintura de São Januário e embalado as orações de Cabo Daciolo para virar esse momento, trazer novos ares à nossa colina histórica. O Vasco se prepara, hoje inclusive será o último treino antes de enfrentar a equipe do Grêmio amanhã à tarde em São Januário. E olha, torcedor, temos informações importantes para trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão. A expectativa é que o Vasco novamente entre com uma trinca defensiva na partida de amanhã. Havia uma grande expectativa, inclusive, que essa trinca defensiva viesse a ser formada por Miranda, Capasso e Léo. Porém, torcedor vascaíno, pelos últimos treinos vistos nessa semana, a expectativa é que Robson
entre como titular no lugar do zagueiro Miranda. Robson Bambu deve ganhar novamente uma chance entre os 11 iniciais na partida desse próximo domingo. Informações que tivemos aí através do jornalista Lucas Pedrosa é que Robson foi testado nessa semana nos treinos que aconteceram e agradou. Há chance sim dele começar entre os titulares nessa partida de amanhã contra a equipe do Grêmio. E olha, torcedor, é algo importante de ser falado, mesmo que muito rápido. Vocês podem reclamar, falar, caraca, Lucas, o Robson vai ser titular de novo. Mas vamos ser coerentes, vamos ser sinceros. Robson e Miranda é pouca diferença. Qual a diferença do Robson pro Miranda? Me fala aí, pensa e tenta me responder aqui nos comentários. Não vejo diferença. Muito pelo contrário, a única diferença, inclusive, antes de prosseguir, né, com o meu pensamento, é que um é cria do Vasco, então tem mais identificação, que é o Miranda, e o outro não é. E se podemos pontuar algo a mais, eu acho que o Robson é um atleta mais preparado do que o Miranda para começar entre os titulares. Robson, querendo ou não, é um zagueiro titular, que venceu a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense em 2020, é um jogador que já passou pelo Corinthians, já passou pelo início da França, ou seja, é um atleta rodado, um atleta que pode suportar mais pressão do que o Miranda. Então eu não sei, tanto o Miranda quanto o Robson, meus amigos, é 6 por meia dúzia. Porém, na minha opinião, hoje, nesse momento do Vasco, Robson está muito mais preparado que jogador. E se te serve de consolo, os únicos 8 jogos que o Robson não entrou como titular, o Vasco perdeu. 8 jogos sem o Robson entrando. 8 derrotas. Não estou falando que ele é um fator importante para o Vasco vencer, mas estou trazendo números. O Vasco nunca venceu no Campeonato Brasileiro com a ausência de Robson Bambu. Isso é o que eu tenho a trazer a vocês. Até naquela partida contra a Portuguesa, que o Vasco venceu a equipe do Cuiabá, o Robson esteve presente no jogo. Contra números, não há argumentos. Volto a repetir, é jogar o colete pro alto e torcer para nenhum dos dois agarrar. Mas como um tem que pegar, é 6 por meia dúzia. Dificilmente um vai ser melhor, né, pro Vasco de uma maneira geral. Porém, prosseguindo, porque além de haver essa mudança, né, de acontecer essa mudança na partida de amanhã contra o Grêmio, há uma pequena expectativa, uma pequena chance de que haja uma mudança também no setor ofensivo. A chegada do Pablo Veguete ontem, inclusive, quando foi regularizado e oficializado, pode fazer com que ele esteja entre os 11 titulares na partida de amanhã. Ele já treinou ontem no CT Moacir Barbosa, treinará novamente hoje no centro de treinamento, e como ele vinha atuando com a camisa do Belgrano, há sim chances dele entrar em campo amanhã contra a equipe do Grêmio. O Vasco vinha treinando nessa semana e vem treinando com o Figueiredo e Sebastião Ferreira no ataque, a mesma formação que o Vasco entrou em campo contra a equipe do Corinthians lá em Itaquera, e pode acontecer com que Pablo Veguete entre em campo ao lado do Sebastião Ferreira. Se não entrar em campo, a chance é real do jogador acabar entrando durante a partida. Mesmo não sendo titular, há sim uma grande expectativa para que ele entre ao decorrer do jogo. E, inclusive, antes de prosseguir aqui, né, e já entrar no assunto sobre o Luciano Vieto, que eu sei o que vocês querem ouvir, e é algo que a gente tem a trazerem também de bastante informação importante a vocês. Sobre o Pablo Veguete, ontem surgiu a informação, e a gente trouxe aqui no nosso canal, inclusive, de que Pablo Veguete não foi comprado pelo Vasco, né? O Vasco pegou o atleta por empréstimo, e sim, isso está confirmado. O Vasco não comprou o passe do jogador e assinou um contrato de 2 anos com o atleta, como a gente vinha informando. O Vasco pegou o atleta por empréstimo até julho do ano que vem, até o meio do ano que vem, julho de 2024. Porém, torcedor, esse empréstimo tem uma obrigação de compra, não é uma opção, é uma obrigação de compra, com metas a serem batidas. Se essas metas forem batidas, o Vasco terá que obrigatoriamente comprar o passe do jogador. E ontem o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que, torcedor, essa obrigação de compra que está no contrato do jogador é muito fácil de ser batida, é considerado algo facinho. Então a expectativa é gigante de que o Vasco lá no meio do ano que vem tem que ser obrigado a comprar parte do passe do atleta. Então hoje ele vem com esse empréstimo, mas o Belgrano já espera receber esse dinheiro por realmente colocar no contrato algo que é muito fácil. Então o Vasco só prolongou, né, gastar dinheiro. Ao invés de gastar dinheiro nesse momento, vai gastar dinheiro no meio do ano, porque quase 100% de certeza que diante, né, daquilo que foi contratado em contrato, das cláusulas contratuais muito fáceis de serem batidas, o Vasco tem que comprar o passe do jogador. Deixa aí a sua opinião, se você está na expectativa com relação a Pablo Veguete. Lembrando que hoje à tarde, 12h30, ele e Jefferson, lateral esquerdo, estarão sendo apresentados no CT Moacir Barbosa através de uma entrevista coletiva. E, meus amigos, chega Pablo Veguete, chega Jefferson, mas o torcedor vascaíno quer saber mesmo
de Luciano Vieto. É isso que o torcedor vascaíno quer saber. Do meio-campo argentino que vestiu a camisa 10 do Al Hilal nesta última temporada. Do meio-campo argentino que é grande amigo de Emiliano Dias, filho do Ramon Dias. Do meio-campo argentino que era o homem de confiança de Ramon Dias na última temporada, vestindo a camisa do Al Hilal. Vamos prosseguir falando sobre ele. Do meio-campo argentino que foi considerado o terceiro melhor atleta do Mundial. Do meio-campo argentino que amassou o maior rival do Vasco, o Flamengo, no Mundial de Clubes e foi o responsável pela eliminação do rival na competição. Do meio-campo argentino, que negocia com o Vasco da Gama há mais de 20 dias. O Vasco está há mais de 20 dias em negociações com o Luciano Vieto. Essa informação surgiu na tarde de quinta-feira, através de uma brilhante apuração do jornalista Lucas Pedrosa, que o Vasco fez uma proposta e as negociações ainda se desenrolavam. Após a quinta-feira, hoje estamos no sábado de manhã, nós temos muitas outras informações a trazer a vocês. O que temos a trazer? Informações sobre a proposta oferecida. O Vasco formalizou uma proposta num valor salarial acima da casa de R$1 milhão. Uma proposta que fará com, caso o Luciano Vieto aceite, venha se tornar o melhor, um dos três melhores, melhor dizendo, que recebam no futebol brasileiro. Ou seja, se o Luciano Vieto aceitar a proposta do Vasco, ele será um dos 3 atletas mais bem pagos do nosso futebol. Uma proposta, torcedor, praticamente irrecusável. Luciano Vieto gostou muito das luvas, gostou muito do salário, gostou muito do contrato oferecido, está empolgado e declinado a aceitar a proposta do Vasco. E aí você pode perguntar, caso não esteja acompanhando, Lucas, então tá bom. O que faz hoje o Luciano Vieto não aceitar? A sua esposa. A esposa e a família do Luciano Vieto gostam muito da Espanha e pedem para o jogador, que é, no caso, o grande nome dessa família, no caso, quem, é claro, automaticamente influencia na família em si, porque caso ele queira jogar no Vasco, a família terá que sair da Espanha e chegar ao Rio de Janeiro. Então é um pedido feito pela sua esposa de permanecer na Espanha e esperar uma proposta de algum clube do continente europeu. Até o momento nada chegou. O tempo está passando. Luciano Vieto vai recebendo várias ligações e várias convocações. Te adianto aqui, Ramon Dias já falou com o Luciano Vieto e quer a sua chegada ao Vasco da Gama. Maxi Lopes, lembra dele? Jogador que marcou passagem no Vasco, argentino, ídolo do River Plate, conhece o Luciano Vieto, já também deu um toque no meio-campo argentino pedindo a sua chegada ao Cruz Maltino. Ontem, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, através de redes sociais, também fez esse pedido ao Luciano Vieto e falo aqui novamente a vocês, abre aspas, atenção, senhora Paula Murtado, esposa do Luciano Vieto, a cidade mais maravilhosa do mundo aguarda você e a sua família de braços abertos. Esquece a Europa, o Rio é mais bonito, mais apaixonante e não faz frio. Venham ser felizes com o Vascão. Não para por aí. Ontem também, Edmundo, o animal, um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama, também colocou através das suas redes sociais, vem ser feliz, Luciano Vieto. Rio é maravilhoso e você vai se apaixonar pela torcida do Vasco. Vieto no Vasco. E torcedor, além de uma postagem nas redes sociais do próprio meio-campo, que já ultrapassa os 130 mil comentários de torcedor vascaíno pedindo a chegada de Vieto no Vasco, e só um parênteses, a postagem do Luciano Vieto com relação a comentários, hoje tem mais engajamento do que a postagem de anúncio do Lionel Messi lá no Inter Miami da MLS. A postagem do Luciano Vieto hoje tem mais engajamento do que uma postagem de um dos maiores atletas hoje em atividade do futebol mundial no dia do seu anúncio. Isso é o que o torcedor vascaíno está fazendo. Isso está chegando em Luciano Vieto. Isso está influenciando a atitude do atleta. Está influenciando na tomada de decisão do jogador. E aí, meus amigos, após isso tudo, ontem, às 11h51 da noite, a página News Colina das redes sociais foi responsável por colocar na cidade mais conhecida do planeta e uma das avenidas mais conhecidas do planeta, que é a Times Square, uma imagem escrita. #Vieto no Vasco. Torcedor, eu cravo aqui a vocês. Isso chegou ao jogador. Se não chegou ainda, às 7 horas da manhã desse sábado, chegará o atleta nesses próximos minutos, nessas próximas horas. E a pergunta que eu te faço, eu não quero responder, eu quero te fazer essa pergunta. Você acha mesmo que isso não tem influência? Você acha mesmo que o Vieto pega o seu celular, olha aqui os comentários. A sua postagem pega normalmente 500 comentários, ele olha mais de 130 mil comentários, ele vê vários seguidores chegando, ele vê a sua mulher sendo invadida nas redes sociais com pessoas chamando ela para ajudar
a chegada do atacante ao Vasco da Gama. O atacante não, ao meia. Ele vê o prefeito da cidade do Rio de Janeiro chamando ele para vestir a camisa do Vasco. Ele vê um dos maiores ídolos do Vasco da Gama e da seleção brasileira, que é o Edmundo, chamando ele para vestir a camisa do Vasco. Ele vê o seu antigo técnico Ramon Dias ligando para ele para pedir a sua chegada ao Vasco. Ele vê Max Lopes, que é um dos ídolos do futebol argentino, jogador com passagem pela seleção, pelo Barcelona, pedindo a sua chegada ao Vasco. Você acha mesmo, sinceramente, com coerência, que isso não influencia? Meus amigos, é claro que influencia. Além disso tudo, tem uma proposta na casa dos mais de R$1 milhão chegando ao jogador, na mão dele, que fará com que ele se torne um dos 3 atletas mais bem pagos ao Brasil. Ele chega como rei no Vasco da Gama. Isso influencia. Torcedor, Vieto acompanha. O Vasco hoje acredita que essa mobilização da torcida foi calorosa e a proposta foi bastante satisfatória ao jogador. A situação ainda entre Vasco e atleta segue a mesma. Mas eu tenho convicção, depois de tudo isso que eu trouxe a vocês, que o pensamento de uma chegada do próprio Luciano Vieto ao Vasco mudou. Hoje, Luciano Vieto enxerga o Vasco com outros olhos. Te empolga, rapaziada? Te empolga, torcedor? Deixa a sua opinião. E sabe o que é isso? A proposta foi colocada na mesa por essa diretoria, mas todo esse movimento de mercado foi feito por mim, por você e por nós, torcedores do Vasco. Isso é Vasco. Isso é Vasco pra caraca. Igual o Vasco, não tem. A gente fica por aqui. A força da torcida poderá trazer um grande camisa 10, um dos maiores que vestirá a nossa camisa nesses últimos, com toda certeza, anos ainda que virão. Vamos que vamos, rapaziada. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sábado. Voltaremos já já com Fala Gigante e contamos com a presença de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem e antes de sair, deixa aí, hashtag Vieto no Vasco. Saudações vascaínas. Wow!